De Ilha Solteira para o Mundo, mais um Eureka Cast no ar. E hoje nós vamos bater um papo com um camarada que tem muita história de Ilha Solteira para contar para nós, hein, William? Rapaz, tem bastante, hein? Para as pessoas que não sabem, William, quando a gente quer convidar alguém para vir aqui, às vezes a gente convida para um bate-papo anterior, não é? Exatamente. Aí a gente chama a pessoa para um bate-papo, só o bate-papo no bastidor lá, né? Combinando a data da entrevista, do bate-papo. Já deu um podcast. Rapaz, dava pra fazer em 2 partes, viu? Já dava 2 podcasts, ou seja, tem história e não é pouca não, hein? Não é pouco, é muita coisa. Rapaz, olha, o nosso convidado, ele é eletrotécnico, ele é técnico em contabilidade, ele já foi barrageiro, já foi conselheiro, né, no setor aí de saúde, da AMAIS. Ó, a história dele é incrível. Tem bastante história. Nossa, tem história de futebol, tem várias coisas aí no meio. Só a prévia foi umas 4 horas de bate-papo, né? Rapaz, foi legal, foi bacana. Beleza, então fala pra nós aí de quem que a gente tá falando. Estamos falando do Luiz Carlos. Luiz Carlos, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, William. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo com vocês, né? E todos os telespectadores aí que estão nos ouvindo, né? Vocês vão poder me conhecer um pouquinho da minha história, né? Que é de Ilha Solteira, né? Então, é um momento ímpar aí de estar podendo participar aqui desse programa, tá? Com vocês. Legal. Você tá nervoso ou não? Ah, geralmente né? a gente fica um pouquinho, né? Ao Mas vivo, isso né? é normal, isso é normal, mas Faz parte. a gente já chega meio ansioso, né? Eu já quase não sou ansioso, né? Mas aí a gente vai se acalmando, você vai vendo um rifle que tem ali, ó, rapaz, aquilo ali dá um medo, cara, mas nós vamos para um bate-papo bem legal mesmo. Você vai conhecer a minha história aqui em Ilha Solteira. Luiz, bacana. O prazer é nosso, tá? De ter você aqui, de se aceitar o convite aí para bater um papo com a gente, contar a história da ilha que vai ficar registrado na internet, a gente sabe que fica para sempre, né? Para sempre. E é legal a gente dividir isso daí, mesmo porque a geração mais nova não sabe nem metade do que aconteceu aqui na construção dessa usina e tudo, a história da nossa cidade, né? Verdade. Fala então para nós. E também, né, Alexandre, o pessoal que tá acompanhando aí pelo Instagram, pelo Facebook, se quiser fazer alguma pergunta, ou se tiver alguma estabilidade na gravação, corre aqui pro nosso canal do YouTube. E se você tá aí é porque o conteúdo também é relevante para você. Então, dá aquela força, vai lá no YouTube, deixa o seu like, compartilha para mais pessoas e já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque muito bate-papo está bom, está por vir aí. E o pessoal já sabe, né, que quem tá assistindo e não se inscreve não dorme de noite. Só dorme depois que se inscreve. Então já sabe, já. Se quiser dormir, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Senão vai lembrar da minha voz lá. Se inscreva. Se inscreva. Não é a história da véia barrageira, não, né? Igual a história da véia barrageira. O Alexandre tá querendo criar uma lenda aqui, hein? Alexandre. Ô Luiz, fala pra nós aí. O Luiz, ele é filho de quem? Pai de quem? Nasceu onde? Faz um resumão aí pra nós aí Tá, vamos lá, Alexandre. Das origens. Dia 23 de março de 1970, nós mudamos para Ilha Solteira, tá? Antes desse período, meu pai trabalhava no Mato Grosso. Ele fazia parte de um grupo que chamava Malária, que combatia a malária, PCB, besouro, essas coisas todas que tinha no Mato Grosso, sabe? E aí meu pai entrou lá em Jupiá para trabalhar. Trabalhou lá uns 3 anos, nós mudamos eu nasci em Paranaíba. Gosto sempre de lembrar isso daí. Jupiá foi feito antes da ilha, né? Da A usina Ilha é mais Solteira. antiga, né? O pessoal começou a trabalhar em Jupiá e depois foi deslocando para Ilha Solteira, né? Nós viemos de Paranaíba, meu pai nós mudamos para Três Lagoas. Então você é natural de Paranaíba. Sul Mato Grossense. E o restante da minha família, não contando com uma irmã que nasceu aqui, as outras são de Aparecida do Taboado. Tá? Então, em 1970, meu pai conseguiu uma transferência para cá e meu pai veio trabalhar no hospital de Ilha Solteira, naquela época. Meu pai entendia um pouco assim de carne, dessas coisas. Eu acho que ele foi para auxiliar
o pessoal da cozinha do hospital, sabe? Ah, ele trabalhou ali na parte da cozinha. É, da cozinha ali, trabalhando ali. Mais importante. Fazia a comida ali, o papá do pessoal. Então, aí depois era chamado Reago, né? Depois, em 1974, eles passaram para a CESP, né? E nessa passagem... Reago, vamos lá, vamos pontuar isso daí. Eu sempre ouço falar, Reago, mas eu não sou desse tempo. Reago era de fato que era uma empresa... Era uma empresa, igual uma empreiteira da CESP. Isso. Tipo, uma terceirizada da CESP. Uma terceirizada. Aí depois o pessoal da Reago passou tudo para a CESP. Sabe? A maioria passou para a CESP. Por isso que tem aquelas ações da Reago, da CESP, o pessoal comenta muito. A gente ouve muitos antigos falar, né? Então era uma terceirizada da CESP. Isso, correndo atrás dos direitos que foram perdidos lá atrás, né? E nessa época meu pai conseguiu passar para a CESP, aí ele foi ser bombeiro. Sabe? Olha só. Foi trabalhar de bombeiro, né? Aí aqui em Ilha Solteira tinha um grupo de bombeiro muito bom, sabe? Então ele foi trabalhar no bombeiro, tá? E tem um fato até curioso, né? Que por volta de 1976 ou 77, a data certinha eu não vou lembrar agora, tá? Mas que pegou fogo na rodoviária de Ilha Solteira. É verdade, a antiga rodoviária. Antiga rodoviária, sabe? Ali tinha todo o comércio, tinha tabacaria, tinha a pastelaria do Anésio, sabe? E ali tinha todos os guichês, era um corredor que saía naquele outro corredor que tem hoje lá, sabe? Ficava na frente ali, né? Ficava na frente da caixa d'água, sabe? Então, era um ponto. Onde é a sorveteria lá, Mamma Mia? Não, ali era o fundo. Ali tinha outro prédio na frente, tinha outro prédio grande. Tinha um prédio mais pra frente ali. Todos os guichês. Não tem aquele estacionamentinho ali, na frente da caixa d'água? Tem. Ali, mais ou menos, ali era onde os ônibus entravam. Não sabia. E aí, em 1976 ou 77, pegou fogo, sabe? No prédio lá, cara. E destruiu completamente o prédio, sabe? Quem deu os primeiros combates ao incêndio foi a brigada da CESP. Da CESP, sabe? E foi horas e horas e horas de fogo. Você ouvia os estalos, botijão de gás estourando, porque tinha restaurante, tinha bar, tinha tudo, sabe? E, infelizmente, né, nós perdemos aquele ponto turístico ali que, se tivesse hoje, talvez já tenha demolido, né? Mas era um ponto, assim, que era a referência da cidade. Né? Alô, Luciano Enes, se o Luciano Enes tiver foto aí da antiga rodoviária, enviar pra nós aí. A gente colocar aí na hora que o Luiz tá falando, a gente projetar a foto, né? Ele deve ter. E no fundo da rodoviária, do lado da igreja, tinha a Praça das Bandeiras, sabe? Hoje não tem mais. Ali ficava as bandeiras de todos os estados hasteadas. Sabe? Porque os trabalhadores vieram de todos os estados. De todos os lugares. Então, olha só que legal. Verdade. Essa informação. Ali tinha a Praça das Bandeiras, né? Abaixo ali. Onde tem a concha acústica ali de fazer show, MPB. Sim, sabe? Aquele espaço ali tinha os mastros que ficavam hasteadas as bandeiras de todos os estados. Legal. Sabe? Que bacana. Na frente da 6. Na frente da 6. Na frente da 6. E ali era um jardim, cara, a coisa mais linda, sabe? Inclusive, o meu sogro, o João, ele trabalhou na CESP, ele era pajazista. E ele cuidava daquilo ali com muito carinho, sabe? Era bem florido, era bem arborizado, é uma coisa assim que hoje Ilha Solteira não tem um paisagista para cuidar da nossa cidade, né? E meu sogro fazia isso ali com brilhantismo, deixava bem bonito o local, sabe? Então, era gostoso, sabe? Eu perdi a parte. Com que idade exatamente você chegou na ilha? Eu cheguei com 8 anos. 8 anos de idade. Hoje eu tenho 62 anos, tá? Tenho 38 anos de casado, né? A Ilma Menezes, que é uma bênção de mulher que eu tenho na minha vida, né? Uma pessoa que nunca caminhou atrás, não. Sempre caminhou do lado, né? Ou na frente, né? E aí a gente foi construindo a nossa vida aos poucos. E outra coisa, Alexandre e William, quando nós mudamos para Ilha Solteira, a gente só chegou com a roupa do corpo e as malinhas. Olha só. Nós... Vontade, toma uma água aí. Aí... Mas vocês vieram o quê? De ônibus? De caminhão? De ônibus. Não precisava nem vir de caminhão, que não tinha mudança, não tinha nada. Não tinha o que trazer, né? Aí... Quando nós chegamos no Teresina, minha mãe mora no Teresina até hoje, a dona Biba, mandando um abraço pra ela, tá assistindo nós. Beijo, mãe.
E aí, quando nós chegamos naquela casa, cara, ela falou, é uma casa grande demais, sabe? É uma casa boa, que, né, a gente não tinha em Três Lagoas, né? E aí, o que acontece? O meu pai, como ele já veio antes, ele começou a comprar alguns móveis, fogão, cama, sabe? E naquela época se fazia muito isso. As pessoas que vinham antes, ia comprando os móveis melhores, ia vendendo os que estavam... Uhum. Não era que não prestava mais, eram móveis bons, mas as pessoas iam melhorando a situação delas financeiramente, ia comprando os móveis melhores e vendendo esses móveis. Usado. Então o pessoal tinha esse costume de estar comprando os móveis e mobiliando. Quando tinha poder melhor para comprar as coisas, vendia aqueles móveis para outras pessoas. E assim foi a nossa história em Ilha Solteira, sabe? E aí quando você veio pra cá, né, 8 anos de idade, tinha irmãos? Tinha. Eu não tenho irmãos, sabe? Eu tenho irmãs. E não, quantas tranquilo. Irmãs? Quantas irmãs? Tenho 4 irmãs. 4 Olha irmãs? só, e na época quantas irmãs você tinha? Você tinha lembra? 3. 3 irmãs. É. E o pai, a mãe e 4 filhos. 4 filhos. Vindo para uma casa em uma cidade que estava sendo construída, sem móvel, sem nada. Sem nada. Só com a roupa do corpo. Só com a casa, só com a coragem. Cara e coragem, sabe? Hoje a gente tem casa mobiliada, carro. Você era o mais novo aqui. Tinha 3 irmãs na frente. Não, mais velho. Você era o mais velho? Eu sou o mais velho da minha família. Mas peraí, você falou que chegou com 8 anos. É. E as irmãs? As minhas irmãs uma chegou com 6. Tudo criança. Tudo criança. Não, foi tudo criança. Rapaz do céu. E aí a gente começou a estudar, né? Eu estudei aqui na Lúcia, depois estudei no Arno House, né? Naquela época ainda, eu nunca me esqueço, que na própria escola tinha dentista, cara. Ah, é? Na escola Arno House tinha o dentista. Que legal, hein? Sabe? Passava, organizava quem que ia no dentista, sabe? Era tudo comandado. A CESP era uma estrutura muito boa, sabe? Tô vendo, ó, paisagista pra cidade, dentista na escola. Escola, Bacana, hein? Sabe? Então, dava todo o tratamento, assim, que se precisava, sabe? A gente não tinha, assim... as condições que a CESP dava para os funcionários e a escola também, que era tudo mantido pela CESP, né? Então, a gente tinha essa condição muito boa. Sabe? Ensino de qualidade, né? De qualidade. Estrutura boa. Muito legal. Fala pra nós aqui. Em relação por exemplo, porque ele cresceu aqui, nos clubes, como que era? Ah, tá. Os clubes. Ele era lá do Cais, lá. Não, vamos ver como que era essa história. Era chamado Caisqueiro. Porque os clubes, o Alexandre e o William, era assim. No Cais a gente só entrava quando pulava a grade lá, de bicão. Se invadisse alguma coisa, né? Porque aqui, Ilha Solteira foi dividido por níveis, né? Nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os níveis 6 e 5 só moravam encarregado, engenheiro, médico, doutores, que moravam ali, né? 1 e 2 era aquele pessoal que é de trabalhar mesmo, né? As frentes de trabalho mesmo, né? E 3 e 4 já era assim, encarregado, nos níveis melhores, né? Assim, dentro da estrutura da empresa, né? Certo. Então, por isso pode ver que até as casas acompanhavam o nível ali, né? Só que pra mim foi feito tudo contrário. Porque geralmente, quem tem mais filho, quem tem mais filho, tem casa pegava maior. uma casa com 2 quartos, 1 quarto. Casinha pequena, né? Aí o cara era engenheiro, doutor, ele mudava numa casa que tinha 4 quartos, 3 banheiros, sabe? Aquela coisa toda, né? Terreno lá 480 metros quadrados. 480 metros quadrados. Enorme. É grande. É grande. E o cara não tinha filho. Não tinha filho. Tinha cômodo sobrando. Aí e o resto aqui tudo mutuado. Seu pai chega com 4 filhos numa casinha de 2 quartos. Sabe? Mas é aquilo ali, né? A gente cresceu a nossa infância toda aqui na Ilha Solteira, né? Era feliz e não sabia. Feliz e não sabia. Pra você ir no clube, como é que você fazia? Ó, eu frequentava 1 e 2 no começo. Porque a minha mãe... Nós sempre moramos no Teresina. Então, Teresina é considerado nível 2, tá? Então, a gente começou a frequentar o 1 e 2. 1 e 2 era 6. Não, abaixo da 6.
Ali, tinha, ali era 2 clubes ali? Era 2 clubes, sabia, onde tem uma igreja ali agora, né? Sim. Tem uma sauna que tem ali igreja. No meio de... A parte de baixo tinha salão de festa, tinha piscinas, tinha quadras, tinha campo de futebol, sabe? 1 e 2. 1 e 2. Aí, pra cima ali, já era o 3 e 4. Só dividia só uma cerca, né? Eu não sabia, não, que a 6 era dividida em 2. Eu achava que, né, quando eu cheguei aqui, a cidade, a 6 era uma coisa só. Então, 1 e 2 era ali, ela era dividida no meio, então. Não, era dividido. 1 e 2, 3 e 4. E lá no sul, né, da área de lazer, era o 5 e 6. 5 e 6. Sabe? Mas os 5 e 6 a gente só passava perto. Eu né? passava lá na porta só pra vender sorvete, só. Só, né? Eu, na minha infância, né, eu curti bastante. Porque a gente não tinha celular, não tinha... Televisão naquela época nem tinha, né? Então, era rua, brincar de bete, aquelas bolinhas de gude, sabe? Era tomar banho na chuva, sabe? Tempo bom. Ali na correnteza, porque não tinha um asfalto ainda nessa época, né? Lá na época, onde era em frente do Santander, que é o departamento hoje de turismo ali, ali era a Telesp. Antiga Telesp. Sim. E ali, do lado de fora, assim, você pode ver que tem uma grade ali é um tufo de água dessa grossura, assim, ó. Eita. Quando vinha chuva, cara. Eita, que aí maravilha. Não tinha... Era um espaço, assim, que não cabia moleque. Todo mundo queria ali. A alegria da molecada, sabe? Era o Banespa lá, né? Antigamente. E do outro lado era a Telesp. Do lado que era a Telesp. Então, a molecada começava a chover, gostava de ir pra esse lugar, sabe? Brincar. Eram umas brincadeiras muito saudáveis, cara. E a gente não ficava doente, né, cara? A gente curtia bastante a nossa infância, né? Aqui pra baixo, deixa eu ver onde eu estou aqui. Aqui do lado do Palmares, ali, ó. Ali tinha uma máquina de arroz. Aqui do lado de cá, que tinha onde é o Jardim Aeroporto, tinha o aeroporto. Onde é a guarda municipal ali, era a máquina de arroz? Tinha uma máquina de arroz ali. Eu não sabia. Lá em cima, igual os meninos já veio aqui, falou, tinha um campo de futebol lá do outro lado, onde tem a oficina do Rascunho ali, sabe? Sim. Então, a nossa infância foi só nessas brincadeiras, né? E a minha infância, eu saía muito com meu pai, sabe? Meu pai faleceu com 42 anos. Tá? Conta essa história pra nós, o falecimento do pai. O meu pai, ele gostava muito de futebol, né? E aí ele acompanhava, ele aposentou muito novo porque ele tinha chagas, sabe? Aí depois deu um infarto, teve que colocar stent, aquela coisa toda, né? E aí ele já ficou impossibilitado de trabalhar, né? Mas a gente gostava muito de pescar, sabe? Então, meu pai faleceu com 42 anos e deixou a minha mãe com nós 5, para ela cuidar. Então, a minha mãe é uma guerreira. Uma guerreira, cuidou dos filhos. E cuida até hoje, né? Porque mãe é mãe, você... 42. Eu tenho 43, seu pai faleceu mais novo. Faleceu mais... Muito jovem. Bem jovem. Quando meu pai faleceu, foi no domingo que inaugurar a Prainha Catarina, daqui da ilha, a prainha lá embaixo. Sei. Foi dia 25/7 de 1982. 82. Tá? E aí... O meu pai tinha organizado com as torcidas da cidade, ia ter um jogo em Mirandópolis. A 6 estava participando lá das oitavas, uma coisa assim, sabe? E nós fomos para lá. Eu não quis deixar... Alguma coisa falou para mim que era para mim acompanhar meu pai. Inclusive, nós fomos por 3 irmãos e nem estrada tinha. Tava só preparando para fazer a estrada. Sabe? Era só terra. E nós chegamos lá, tava um dia muito quente. E aí eu subi... Fiquei na arquibancada lá em cima e meu pai ficou lá na beira do lambrado, porque esse torcedor que gosta de gritar com o jogador, pegar o jogador ali, né, dar incentivo, né. E aí daqui a pouco eu olhei lá embaixo, como veio aquele tumulto de gente. Mas o que tá acontecendo? Desci lá, fui ver, era meu pai. E naquela época não tinha ambulância, igual hoje tem, sabe, nos estádios, né, pra socorrer. E aí começaram... tirar ele dali, o pessoal sair de perto para ver se melhorava a ventilação, né? E aí já daqui a pouco eles chamaram a ambulância, mas numa dessa, parece que demora tanto para chegar o socorro, sabe? Aí colocaram ele dentro da ambulância, não tinha, só veio o motorista, colocaram ele. Eu fui fazendo massagem sem saber. Eita, você tinha o quê? Uns 12 anos, 13 anos? Mais ou menos.
mais ou menos, sabe? E aí, eu acho que tinha um pouco mais já, sabe? E aí fui fazendo massagem nele pra ver, só que você via que ele não ia aguentar. Chegou lá no hospital ainda, até atender, até tirar do carro, dar aquele socorro de imediato, né? Porque é diferente você ir num ponto-socorro com uma dor de cabeça, chegar infartado ou alguma coisa nesse sentido, né? O atendimento tem que ser imediato, né? Para tentar pra socorrer aquela vítima, né? E naquele dia ele veio a falecer, sabe? Aí eu lá... Estava só acho que eu você tava com e 17 ele? anos. 17 anos já. E só você e ele, Eu na hora e do ele. ocorrido. Não, tava mais, o Alexandre tava com 19 para 20. 19 para 20 anos. E aí, fui preparar tudo, fui na funerária, sabe, para acertar, trazer o corpo, né? Teve gente que me ajudou lá também, sabe? Não é que eu fiz tudo sozinho, não. As pessoas que tinham ido nos ônibus, na caravana, né? Deram todo o apoio também, né? Para mim. E aí a gente veio, trouxe o corpo, né? No outro dia, fez o sepultamento, né? E aí a minha mãe ficou com a missão de estar cuidando da nossa família. E aí, como é que foi recomeçar, né, bem dizer, né? Porque é a mãe com os filhos. Recomeçando. É um baque, né? A mãe com 5 filhos, né? 5 filhos. 5 filhos. O mais velho era eu, né? Eu trabalhei, antes desse período do meu pai falecer, eu trabalhei no Mário Ferrari, que era um escritório de contabilidade. Depois eu trabalhei na Caisol, sabe? Aquele tempo trabalhava novo, né? Trabalhava novo, não tinha esse negócio. Na realidade, Alexandre, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. 12 Qual foi o primeiro emprego aí? Feira. Na feira lá, feira. Qual feira? A Feira do Norte. Do aqui, Norte. Ó, sabe? Porque tinha a Feira Sul antigamente, né? Tinha a Feira Norte e tinha a Feira Sul. Onde é hoje a Zema. A Zema. Tem uma loja de... Olha, eu não sabia disso. Ali igualzinha era, a do Norte, sabe? tinha a do Sul. Então você trabalhava, por exemplo, terça, quinta e domingo numa feira, quarta, sexta e sábado na outra, sabe? E muitas vezes a gente ia ajudar o feirante lá em Pereira, na feira de rua lá. O que você fazia? Você vendia? O que você fazia lá? Atendia o público? Atendimento mesmo. Com 12 anos de idade já atendia o público. Chegava os caminhões deles, a gente descarregava tudo, punha tudo empilhadinho nas bancas. E a feira era aquele movimento, sabe? Trombava a gente dentro da feira. Era um acontecimento a feira aqui na ilha. Era um acontecimento. Sabe? E aí, eu lembro muito bem de São Pedro, um japonês de Pereira, né? Que foi onde eu comecei a trabalhar, né? Sintonizar com essa coisa de emprego, de ganhar um dinheirinho, né? Porque meu pai não tinha nem condições de ficar dando as coisas para nós, né? O que ele ganhava era para manter a casa. A gente não passava fome, né? Naquela época você não passava fome, mas você não tinha regalia, você não tinha luxo, você não tinha nada, sabe? Fazia, trabalhava, muitas vezes eu vi meu pai nervoso em casa, revoltado, que pegava o pagamento, mal dava para pagar as contas, sabe? E aí você vai vendo aquela situação e você nunca esquece esses momentos, né? Grava na cabeça da gente, né? E aí o que acontecia? Chegava no domingo, tinha um pão com mortandela, eu nunca esqueço esse pão com mortandela, sabe? Conta pra gente. Pão, mortandela e tomate. Eu pegava aqueles bengalão. Nossa! Cortava aquele pão com mortandela, colocava tomate. E lá pras 10h30, nós já tava com fome ali, cada um pegava aquele pãozão lá, comia, já ia atender o pessoal de novo. Mas quem fazia o pão com mortadela? A mulher do São Pedro, sabe? Ela que fazia, né, pra nós lá, né? Aí tinha um suco. Isso lá na feira, lá né? na feira mesmo, sabe? Que os caminhões, você pode ver que a parte da feira é alta lá atrás. Porque o caminhão chegava, dava a altura deles. Sim, pra descarregar. No jeito. Por isso que é daquele jeito ali, sabe? Era feito tudo esquematizado certinho, né? E aí o seu Pedro dava esse lanche pra nós, né? Toda vez que a gente trabalhava pra ele. Chegava no domingo, ele falava assim, ó, encerrou o expediente, agora a gente levava uma sacola, sabe? Aí ele colocava tomate, colocava verdura, colocava tudo, cara. Feira da semana. A feira da semana, sabe? Então você pegava aqueles ingredientes, tudo e levava pra casa. E fazia festa. Fazia festa, sabe? E aí você vê que
você trabalhando muito novo, você aprende a começar a dar valor nas coisas. Responsabilidade. A responsabilidade. Né? Então, a feira foi meu pontapé inicial, assim, para mim ter um pouco mais de responsabilidade, né? Eu sempre fui um cara, assim, que eu gosto muito das coisas corretas, sabe? Então, essa minha ansiedade até me mata um pouco, porque você fica querendo muito, assim, aqui, desse jeito, não é assim, sabe? Então, é complicado. O cara ansioso não é fácil não, sabe? A dona Ilma que sabe aí, e a dona Ilma que aguenta, né? Mas, então, nesse período todo, e outra coisa legal que nós tínhamos nessa época, eram os campos de futebol, sabe? Então, as áreas verdes. Todas as áreas verdes tinham campo. E todo dia à tarde, cara. Tinha gente jogando bola, aquela molecada. Naquela época não tinha celular, né? Não. E aí tinha torneio, um passeio contra o outro. Daqui a pouco faziam o daqui que ganhava o torneio daqui, disputava lá com o do Araras, do Tijucas, ali do Jequié, tinha os times de Churupita, sabe? Então, era bem legal, sabe? Essa época de quando a gente foi criança, cara. Nossa, é muito gostoso. E aí veio a época do clube, né? Que você pega uma certa idade, começa a frequentar o clube. O clube, ele tinha discoteca, tinha cinema, sabe? Apesar, tinha um cinema, onde era a pista de dança ali, que fazia os shows, que vieram vários shows bons pra Ilha Solteira, né? Ali tinha um cinema também. Ali, o primeiro filme que eu assisti lá foi o Planeta dos Macacos, daquela época. Aí, ó. Olha. O primeiro, preto e branco, sabe? Mas você sentava lá, você não tinha televisão, né? Aquela coisa toda, e ficava, e né? Era uma super emoção pra época, tinha um cinema, o Cine Ilha e o Cine Brasil, que era aqui onde é o Sicredi hoje. Ali era o cinema, o Cine Brasil. Cinema ali, né? E o de cima era o Cine Ilha, sabe? O Cine Ilha era um cinema, assim, mais... os filmes de qualidade, né? O Cine Brasil já era mais assim, aqueles filmão meio, sabe? Era muito Kung Fu, sabe? Aquela coisa toda, sabe? Então, você ficava, né? Entre os dois ali e tinha o clube ainda. E o clube, você ia pro clube dia de sexta, sábado, domingo. Você frequentava o clube todos os dias, sabe? O clube era Você não tinha... Porque você fazia a carteirinha de sócio e muitas vezes você queria comer alguma coisa lá, você assinava um vale. Só que tinha que pagar, né? Depois lá, né? Lá no final do mês, quando o pai via aquele monte de vale, fala, meu Deus do céu. Aí ficava nervoso mesmo. Ficava nervoso, né? Aí cortava, agora vocês vão parar, né? Mas o clube, você fazia natação, você tinha as quadras de vôlei, basquete, futebol de salão, campo de futebol. E outra coisa, quando eu estudava nessas escolas, né, que da sexta até a 7ª série eu estudei no CIU. O CIU é onde a antiga Unesp, a antiga não, hoje é a Unesp. Sim. Lá era um colégio nosso. E depois que a gente foi transferido lá para o Urubu, sabe? Onde era o Santander ali, hoje, ali era uma área verde, sabe? Aí tinha do lado aqui o Espeto de Ouro, sabe? Uma churrascaria. Sabe? Onde é o Lojão. É o Lojão, sabe? Então, hoje a gente vive de memórias, né? Mas eu fico imaginando aqui, Ilha Solteira, nessa época, que eu nem nascido era, tinha muito mais opções de lazer, tanto para os jovens quanto em família, vendo vocês relatar a história da nossa cidade, do que hoje. Não, é verdade. Isso é fato. Uma coisa talvez que vocês não saibam, é que lá o Porto tinha uma praia ali. Ah, é? É. Só que pra você mas em que região do Porto ali? Não, dentro do rio, era um banco de areia. E depois eles começaram a dragar, tirar aquela areia de lá de dentro. Ah, tá. Sabe? Então, aquilo ali fervia de gente. Só que pra você chegar lá no banco de areia, tinha uns 50 metros. E aí a gente aprendeu a nadar ali. Tipo uma ilha, era tipo uma ilhazinha no meio ali. Mas lotava. Que bacana. Tinha os barcos pra levar. Mas na frente do porto ali, você fala porto onde é o... Não, é o porto lá. Não no paredão, no porto. Pra baixo do paredão. Ah, tá. Pra baixo do paredão. Tinha um banco de areia ali, que até lá embaixo dava mais ou menos
1 quilômetro mais ou menos, de banco de areia. Olha É só, tipo uma ilha no meio do rio ali. Você pode ver lá hoje, perto do porto, tem uma matinha lá dentro e tal, mas aquilo ali era uma praia. Então, ali morreu muitos amigos nossos, afogados, porque nós já chegava correndo, jogava a bicicleta no mato e já pulava dentro da água. E ali era um lugar muito fundo, sabe? E então tinha barco para transportar o pessoal para lá, sabe? Mas ali era um lugar de lazer, nós não tinha praia, não tinha nada, era ali, sabe? Então, a gente divertia nesses lugares aí, né? Meu pai gostava muito de pescar também. Aí, acontecia, ô Luiz, vamos pescar? Vamos. Mas só pra você chegar lá no rio, você tinha que ir a pé. Meu pai não tinha carro. Nós íamos a pé, fazia a marmitinha. O dia todo lá. O dia todo. Chegava lá, o barco tava lá, pegava os remo pra baixo. Chegava lá, poitava. Pra voltar. Pra voltar remo pra cima. Eita, já pensou? Nossa, Mas era bom de peixe, cara. Você pegava bastante peixe, sabe? Você divertia. Ô Luiz, você conviveu aí mais ou menos 19 anos da sua vida com seu pai. Resume pra nós aí, que lição aí principal que seu pai... Que a gente vem pra deixar uma lição, né? Pros outros, um exemplo, né? Uma hora todo mundo vai partir. E qual que foi a grande lição que você traz aí do seu pai? Ó, o meu pai, ele era uma pessoa muito rigorosa, sabe? Ele era sistemático, sabe? E eu acabei absorvendo um pouco desse gênero dele, sabe? Porque meu pai falava, você tinha que, sabe? Então, a gente tinha essas pescarias, tinha esses momentos tudo, mas assim que eu vejo, assim, meu pai nunca foi assim, aquele amigão, sabe? Sim. De chegar, sentar com os filhos, conversar, né? E você acaba herdando um pouco disso daquela infância, que você vai sendo moldado, né? Então, mas meu pai era muito trabalhador, sabe? Ele não tinha tempo para ele, ruim. Saía do emprego, muitas vezes ele ia fazer um bico aqui. Depois que meu pai Então, eu aprendi com meu pai que se a gente quiser crescer na vida, eu tinha que trabalhar. Tinha que ralar, que você não vai ganhar nada sem seu esforço. Trabalho e honestidade. Trabalho e honestidade. O que é seu, você trabalha para conquistar e você, fé em Deus que vai dar tudo certo, né? Então, eu era parceiro do meu pai, sabe? Meu pai, na época que ele se afastou e aí começou a ganhar menos ainda, né? Meu pai trazia banana do Mato Grosso para nós vender, sabe? Virou uma época, pegava pão nas padarias para entregar nas ruas, sabe? Sim. Aquela época entregava, sabe do que? De charrete, cara. Entregava pão de charrete. Charrete. Eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Porque orgulho, né? É um orgulho, cara, porque pela história que a gente foi construindo na Ilha de Solteira, né? E aí, eu dava todo apoio também, né? Tava junto com ele ali, né? E a minha mãe também é aquela guerreira que sempre tá ali do lado dos filhos, né? Batalhando junto, né? Vendo o nosso crescimento. E aí, em 1982, eu comecei a fazer contabilidade, né? Eu comecei a fazer eletrotécnica. Eu falei, não, esse eletrotécnico não é pra mim, não, sabe? Aí eu comecei a fazer contabilidade. Formei em contabilidade. E aí, em 1986, eu abri uma sociedade com o Tonho Véi. Ô, Tonho, tá aí a história nossa, Tonho. E aí, é que você vê o movimento dos outros e você acha que você vai ser empreendedor igual algumas pessoas, né? Você vê o cara surfando, você vai lá e compra uma prancha e joga lá nada pra ver se você não morre afogado. Vai morrer afogado, né? Mas o cara tá surfando tão legal ali, né? Mas vai ver o que ele já passou, né? Vai ver. E nessa época, tinha muita onda de trailer, lanche, suco, sabe? Aqui na cidade, né? E aí o Tonho Véi falou, vamos comprar um trailer, vamos fazer um trailer. Essa é a vibe. E nós vamos, né? Rapaz do céu, cara, que dor de cabeça. Quando nós abrimos o trailer, foi na festa de Jales, cara. Levamos o trailer pra lá. Eita. Pensa no mês que chovia, cara. Chovia, quer dizer... Prejuízo.
E depois nós montamos esse trailer aqui em frente do Stella Maris, em Andradina, na praça. Agora vai bombar. Vai bombar, sabe? Começamos a trabalhar, sabe? Mas não tinha lugar para nós ficar. Você acabava de... A chapa tava quente, você ia fechar, tinha que dormir dentro do trailer, eu e Tonho. Eita. Sabe? E aí começamos a ter bastante movimento. E um cara que é antigo dentro de Andradina, que tinha um bar lá, ele já implicou com nós. Como ele era muito antigo em Andradina, já pediu para cortar o nosso alvará. Prefeitura foi Tirou lá, nós da praça. Aí vimos um terreno do lado do Stella Maris. Fomos lá, limpamos aquele terreno, puxamos esse trailer para lá e começamos de novo, sabe? Então, essa história do Tonho, né, é muito legal. Depois o Tonho foi pro Japão. Eu trabalhei, voltei a trabalhar, porque até 86 eu trabalhei em Três Irmãos. De 82. Quando meu pai faleceu, dia 25/7/82, meu pai tinha um amigo mesmo, né, de bastante contato, Rashid Mohalem, sabe? E o Rashid, a gente conversando, ele falou: Luiz, eu vou dar uma oportunidade de você trabalhar em Três Irmãos, né? Aí eu peguei e falei assim: não, Rashid, se você me arrumar... Aí eu fui trabalhar no laboratório de concreto. Falei, opa, agora... Ó, lá é laboratorista e tal, né? Mas você vai entrar de auxiliar de laboratório. Falei, nossa, vai ser um serviço legal, né? Nem imaginava o que era. Era pegar pedra no britador. Auxiliar de laboratório. Os balde, Alexandre. Os slamp teste. Tem uma história legal só aí, né? Os balde era 15, pesava de 15 a 20 quilos. Só o balde vazio. Só o balde vazio. Eita, que academia. Você subia boa, nas correias, que tinha uma passarela do lado, você enchia aquele balde de pedra, descia na corda, o carinha pegava, o laboratorista que estava com a gente, pegava os baldes e pondo dentro da caminhonete. Nós levávamos para o laboratório, esparramava aquelas britas para secar, para o pessoal fazer todo o processo, né? Aí também, Três Irmãos, quando lá não entregava saco de cimento, vinha aquelas carretas da Votorantim. Sim. Aquelas carretas com várias toneladas de cimento. Eita. A cinza que eles falam que era um fly ash, que era um aditivo que colocava no concreto, né? Para dar uma liga melhor, né? E aí você tinha que subir nessa carreta, abrir a tampa de cima dela, rosquear, encher um corpo de prova assim, tipo de uma vasilha, né? Sim. Que dava uns 5 quilos mais ou menos de cimento para eles fazer a amostra do cimento, né? Tinha vez, cara, que você tava lá, para você jogar esse cimento da carreta pro silo, você tinha que pôr 2 quilos de ar. Sabe? Você vinha, enganchava um mangote na carreta, pressurizava lá e mandava esse... Rapaz, de vez em quando escapava aquilo lá, cara. Você não via mais nada, cara. Nossa. Você tinha que sair correndo. 2 quilos de ar escapar, aquilo é uma pressão absurda. Uma pressão. Aí você não via mais nada, sumia tudo. Só aquele poeirão de cimento. Você saía de lá de dentro, assim, só a bolinha do zóio, cara. O cara tá vivo, ressurgiu. Boa. Sabe? Não, saiu inteiro. Mas era um trampo, assim, né? Que eu tava no começo, né? Tinha que trabalhar, né? E aí depois eu fui crescendo dentro da empresa, né? Mas graças ao Rashid, que me colocou lá em 82. Sou muito grato por ele por isso. E aí, naquela época, tinha as férias coletivas. Ia mandar todo mundo embora, sabe? O Rashid falou pra mim, Luiz, eu não vou mandar você embora, não. Você é um bom funcionário. Você vai ficar de guarda lá na ilha. Esse período de férias aí. Mas eu de guarda? Você vai cuidar das casas dos engenheiros que vai viajar. A inspetoria. A inspetoria. Você vai acompanhar a inspetoria, sabe? Aí a inspetoria levava nós ficava sentado lá na frente de uma casa, na área, cuidando daquela casa, sabe? Aí trazia o almoço pra gente. Aí depois vinha buscar a gente pra ir embora, no outro dia de novo. Nós ficamos mais de mês, assim, sabe? Dessas férias coletivas da Andrade Gutierrez. Mas eu não fui mandado embora, sabe? Acabou essas férias coletivas, voltamos a trabalhar. E nesse período, o Pedro Paulinho de Assis, foi casado com a Flora, ele trabalhava no escritório da montagem. E ele morava de frente de casa.
Ele morou em frente de casa num período. Aí falou, não, Luiz, vamos trabalhar lá com nós. Não, vou levar você pra montagem. Você trabalhar no escritório. Falou com o engenheiro lá. O engenheiro falou, cara, mas o cara fica perto o dia inteiro. Como você vai datilografar? Aí o Pedro falou, Luiz, entra na datilografia. Era uma escola. E aí esse cara fez datilografia, não Foi é? pra datilografia. Amoleceu os dedos. Eita! Né? Aí comecei a trabalhar lá no escritório. Os engenheiros reuniam. Acabava de falar, cadê a ata? Você tinha que já estar com a ata quase pronta, sabe? Na máquina de escrever. Na máquina de escrever. Sabe? Eita. Na máquina de escrever. Você ficava meio apavorado porque tinha que concluir o serviço para isso, porque estava tudo lá esperando para assinar. Aí você fazia tudo dentro de estética, tudo esquematizado, do jeito que o engenheiro queria, sabe? Se não estava de acordo, mandava voltar. Ó, pô, refaz isso aí. Eita, e não é igual computador, não, né? Que você só muda a palavra ali no Word e aí você tinha que começar tudo de novo. Jesus, sabe? amado. Então, nesse período, foi um bom aprendizado para mim. Aí depois teve um engenheiro lá, o Alfredo, ele falou, Luiz, você vai ficar toda a vida em escritório? Vem trabalhar comigo. Eu vou te levar para trabalhar lá embaixo, dentro do buracão que eles falavam, né? Lá na usina. Aí ele falou assim, mas o que eu vou fazer lá? Ele falou, não, você vai começar a acompanhar as montagens de eletroduto, passar fiação, sabe? Acompanhar os poços, tudo. Mas nós vamos fazer esse acordo agora, você vai voltar a fazer eletrotécnica. Aí voltei a fazer eletrotécnica, 4 anos de eletrotécnica. 4 anos na faculdade hoje, hein? Não era 2 anos, 1 ano e meio, não. Não é igual hoje, não. Não, era 4 anos. 4 anos, lá no Urubu. Eita. Sabe? 4 anos. Nesse período eu já estava casado, sabe? Eu casei em dia 21 de março de 87. O Gustavo, que é nasceu em julho, sabe? 4 de julho de 87. Eu não esqueço a data dele, porque foi a independência dos Estados Unidos, né? Então, a gente, das histórias, né? A gente associa, né? Foi meu primeiro filho, né? E eu trabalhando. Aí, nesse período, eu tava com a sociedade com o Tonho, eu comprei o terreno na Rua Crato. Que a CESP abriu um loteamento. Foi meu vizinho. Foi vizinho do Alexandre. Foi meu vizinho na Rua Crato. Fui o segundo morador daquela rua. Não tinha luz. Quando eu mudei pra lá, eu usava lençol pra pôr na janela, nas portas. Não tinha porta, não tinha nada, janela. Sabe? Tinha as portas, mas não tinha vidro, não tinha nada disso. Caiu pra dentro assim mesmo. A gente caiu pra dentro, e aí a gente foi rebocando, fazendo as coisas, sabe? E aí começou a movimentar, e eu corri atrás das coisas pra melhorar a rua, a iluminação, aquela coisa toda. E nesse período eu comecei a estudar também, sabe? Então, ia lá pro Urubu, chegava meia-noite, mais ou menos, da escola, dormia, já 5h30 já tinha que estar pronto para pegar o carro para ir para Três Irmãos. Sabe? No começo a gente ia de caminhão, o traseiro do caminhão tampado, aquele bancão de madeira. Bancão de madeira, você ia lá. Conforto, hein? Tá, aquele conforto danado, sabe? Então, mas é a história da gente, né? Porque você tem que passar por isso e lá eu tô até hoje em Três Irmãos, cara. Desde aquela época até hoje. Desde aquela época. Passei pela Bauruense, passei pela Andrade Gutierrez, Quando você tava na pedra, lá não tem uma história do torno? Hã? Não tinha uma história do torno que você me... Torno? Uma peça. Fez uma peça. Você estava relatando aquele dia, não sei se foi você. Não. Tem a ver com o engenheiro. Quando você entrou lá na britadeira, que você fazia as provas de teste lá do concreto, não era? Acho que essa história acho que é do Cícero. Do Cícero. Cícero contou a história dessa. Porque tá na empresa igual. O Cícero trabalhava naquela época. Isso, é ele Só que o Cícero trabalhava na parte de laboratório de solos. Quem contou essa história foi o Cícero. Foi o Cícero. Tô confundindo. E aí eu trabalhava no concreto, na parte de concreto, ele trabalhava nos solos. Né? Sim. Então, eu e o Cícero, nós vimos Três Irmãos vir lá do buraco, sabe? Lá de baixo mesmo. Não, realmente. Das explosões, tudo. Que o Cícero falou das explosões, do tanto de concreto que tem lá dentro e tal. É imenso a quantidade de concreto, sabe? Isso. Aí, em 87, eu casei com a Ilma, né? A gente teve o Gustavo.
E a gente começou a construir a nossa vida, né? A Ilma sempre me dando um apoio. Aquele relato que eu falei do meu pai que chegava nervoso em casa e tal. Eu também adotei aquilo ali, do meu pai, né? Mas a minha esposa falou um dia pra mim assim, eu nunca esqueço disso. Se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar disso aqui. Luiz, a partir de hoje, você agradece a Deus que você ganha, certo? E nós vamos vencendo a vida, certo? Agora, se você toda vez que você receber pagamento, ficar nervoso, estressar, as coisas só vai dar errado pra nós, sabe? Aí daquele dia em diante eu comecei a agradecer. O pouco que eu ganhava, mas que era suficiente pra gente se manter, né? A gente nunca passou fome, meu sogro ajudou, a minha mãe ajudava um pouco, né? E a gente foi tocando a nossa vida desse jeito, né? E fomos erguendo a nossa casa ali na Rua Crato, sabe? Aí depois tivemos a Ludmila e tivemos a Laisa depois também, né? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. O mais velho com quantos anos? O Gustavo tem 37. 37 já. É. A Ludmila tem 32. E a Laisa tem 27. Sabe? Tá tudo criado. E aí, já. Tudo formado. Tudo formado. O Gustavo, quando ele era pequenininho, tinha uma cartilha chamava Caminho Suave. Lá atrás. Você sabe? Sim, das antigas. E aí, das antigas. Dinossauro. E aí o Gustavo, ele tinha uma facilidade para entender das coisas e aprender. E aí meus sobrinhos tudo estudando e falou, compra uma cartilha para mim. Nós compramos uma cartilha, ele já começou a escrever, ler. Então quando ele foi frequentar o Gente Miúda, ele não quis ficar, sabe? Aí não podia ficar na escola, ele não gostava, começou a ficar um pouquinho, já chorava, eu não tô aprendendo nada. Aí eu tive que entrar na Secretaria de Educação em Pereira Barreto para ver se a gente conseguia colocar o Gustavo no primeiro ano. Avançar, né? Avançar. Porque ele estava muito avançado. As pessoas falaram, não adianta, vai regredir ele aqui, né? E aí eu fui na Secretaria de Educação de Pereira Barreto, mandaram eu procurar a dona Daruíche, Maria Daruíche, que é a mãe do Marquinhos de Paulo, seu Sebastião de Paula, sabe? Sim. Eu ia lá na casa dela com o Gustavo, levava o Gustavo lá, deixava ele, porque a Secretaria de Saúde queria um documento de uma pessoa, um laudo que ele tinha capacidade de entrar no primeiro ano. E ela que fez todo esse trabalho pro Gustavo, né? Aí levamos na escola, matriculou no primeiro ano. E para ficar no primeiro ano dava trabalho também, porque ele estava bem avançado, sabe? Eita. E aí foi passando, eu levei aí ele para estudar aqui no NEP Objetivo. Aí depois já veio a Ludmila, tive que levar pro NEP Objetivo. A Laisa também, porque se ele dá caminho para um, tem que dar caminho pros 3 iguais, né? Tem que ser iguais. E aí, quer dizer, eu trabalhava só para manter a escola pros meninos. Pagar a escola. Só que isso aí foi um pacto eu e a minha esposa nós fizemos. Falamos, ó, só vai conseguir ter as coisas se tiver educação. Então, vamos trabalhar e dar educação para os nossos meninos, sabe? O que nós vamos passar, Deus vai nos ajudando e nós vamos controlando as coisas, né? Aí muitas vezes eu chegava do serviço, ficava até meia-noite fazendo instalação elétrica na casa dos outros, sabe? Essas coisas assim ninguém vê, né? Hoje é só, né? Os bicos, né? Os bicos para ajudar, né? Aí o Gustavo, com 17 anos, o Gustavo passou na faculdade de medicina na FAMEMA em Marília, estadual. Que benção. Aí com 23 anos ele saiu da faculdade, sabe? Aí a Ludmila, ela quis fazer faculdade também, se formou em 2019. Ludmila se formou em medicina. Medicina também. Medicina também, né? E a Laisa entrou em 2018 na medicina também. Medicina. 3 meses. Só que lá em Prudente, a Ludmila entrou pelo programa do governo, que era o FIES. ProUni. Não FIES. Porque o ProUni, para ter o ProUni, você tinha que ter uma renda per capita. É verdade. Muito baixa. E o ProUni, você tinha que ter estudado numa escola, podia ser até pública, mas tinha que ser com bolsista. E o FIES você consegue pagar depois que forma. Isso. Ajuda bastante. Ele te dá 1 ano e 6 meses de carência e depois você começa a pagar, né? Então, ficou isso para Ludmila pagar esses...
você tem 3 vezes 6, 18 anos para você pagar. E o Gustavo, ele é especializado em... Ele é radiologista em São Paulo. Radiologista. A Ludmila tá como clínica, né, geral, e a Laísa formou agora em julho. Recente. Olha, recente. É recente. Legal, a Laísa tá em casa, veio para casa, agora já encaminhou os documentos para ponto-socorro, para hospital, né? Já começar a abrir o caminho dela. Logo já tá encaminhada já. Essa história sua serve de inspiração para muita gente, né? Que você tá mostrando aí que não dá para conseguir as coisas sem esforço, né? Não, Você abdicou, hoje o pessoal vai olhar para você e falar... daqui uns dias você vai ouvir falar que foi sorte, né? Falou, Luiz, você teve bastante sorte. Seus filhos todos se formaram, né? Aí quem vê aqui o podcast completo vai ver que teve uma abdicação ali, uma renúncia para chegar onde... Quando o Gustavo entrou, eu trabalhava muito pouco, né? Pelo jeito, né? Trabalhava em Três Irmãos, fazia bico e inventei de comprar um mercadinho. Olha só. Mais uma renda. Ali onde era o Chico Cabecinha, o bar do Meu Kids. Comprei um mercadinho. Falei, opa, agora eu vou ficar rico, né? E trabalha pouco, né? É o contrário. Você trabalha mais. Parou a noite trabalhando. Eu passei mais ou menos 10 anos dormindo 4, 5 horas por dia. Sabe? A minha esposa, quando não estava em casa, estava no mercadinho, que era eu e ela que tocava, né? Então, para tentar dar uma condição melhor pro Gustavo, que estava fora estudando, né? E aí a gente foi tocando esse mercadinho, trabalhando. Chegava de manhã cedo, que eu troco turno, eu trabalho 6x4. Hoje, quando eu operador, né? Sim. E aí você trabalha em turno 6x4. Eu trabalho 2 dias das 7 às 15, 2 dias das 15 às 23 e 2 dias das 23 às 7. Então, muitas vezes eu chegava do serviço, eu ia abrir o mercadinho. Porque a minha esposa ia arrumar a casa, fazer almoço para as crianças, né? Depois do almoço que ela ia pro mercadinho, deitava para dormir um pouquinho, tem um vendedor. Espera aí que eu tô indo aí. Sabe? Então você... não muito... para nunca, não para, né? você não consegue parar, né? Então, aí chegou uma época, eu falei pra Ilma, eu não quero mais mercadinho, eu tô ficando cansado, eu vou ficar doente, né? Vamos fechar esse mercadinho e vamos tocar nossa vida com o que eu ganho e a gente vai se virando, né? E foi a época que eu parei mesmo de vez no mercadinho, sabe? Porque senão eu ia ficar doente, cara. Aí não ia piorar a situação. Mas a gente, assim, nós estamos entendendo bastante a história de vida, superação, serve, né? De inspiração para as pessoas. Mas você também é uma pessoa bem engajada, ainda arruma tempo para ser bem engajado na questão, né? Já foi aqui, participou do conselho da Mais, já participou do conselho de saúde. Enfim, ainda arruma tempo para tudo isso. Onde arruma tempo? Onde arruma tempo? E o que te encaminhou para esse lado dos conselhos? Quando me chamaram para fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, eu não entendia nada de saúde, né? E não entendo assim também não, sabe? Aí tinha por segmentos que você entra no conselho. E aí eu entrei pelos eletricitários, né? Tem uma vaga lá de conselheiro, você quer? Falei, legal, eu quero, né? Aí comecei a participar desse movimento do Conselho Municipal de Saúde. E aí você vai aprendendo algumas coisas, as leis, como que funciona, né? Como que é a saúde no município. E aí em 2016, eu saí candidato a vereador, eu e o Mário Márcio. O pessoal falou, gente, porque o conselho era o seguinte, o prefeito colocava o presidente do conselho, era eles que escolhiam quem ia ser o presidente do conselho, não era o colegiado. Sim. Sabe? Em 2016, antes um pouquinho, 2014, 15, nós conseguimos entrar no conselho, eu e o Mário Márcio de presidente e eu de vice. Só que aí teve a eleição de 2016, o Mário Márcio, nós não ganhamos a eleição, né? Porque muitas vezes a gente se ilude com a eleição e não é desse jeito. E o Mário falou assim, eu não vou participar mais do conselho, eu tô entregando o conselho. Aí a Eliana, que é secretária hoje de saúde, ligou para mim, Luiz, o Mário entregou o conselho. E você é o vice, você assume, né? Falei, Eliana do céu, o Mário tem condições muito melhores de ser presidente do conselho, né? Eu não tenho esse tato ainda, né? A Eliana falou, não, vamos te ajudar, sabe? Porque você pensa que é fácil ser presidente do conselho? Não é, cara.
tem reuniões, uma vez eu cheguei lá os encontros dos municípios, e quem compõe a mesa? Compõe o secretário, prefeito, secretário da DCR de Araçatuba, que é a nossa regional, presidente do conselho. Aí tá lá. Quem vai abrir a palavra? Com o seu presidente do conselho, sabe? Então, eu comecei a gostar mais disso. Aí eu virei presidente do conselho mesmo, né? Comecei a trabalhar dentro do conselho. Eu, né? Mas a minha equipe, que eu peguei uma equipe muito boa. A Paula Tencarte, professor Osmar, sabe? Sim. Eu não vou falar mais, então, o nome dessas 2 pessoas que eu citei, eu agradeço todos os restantes que estavam dentro do conselho, que nos deu aquele apoio, né? E nós, de fato, foi a época que o conselho mais aparecia. Porque quando ia ter reunião, eu ia nas rádios, né? Falava, gente, vai ter reunião tal dia, tal horário, compareça. Vai ter audiência pública. Gente, vamos para a Câmara, vamos lá ver o que está acontecendo, o que está sendo investido, sabe? Na saúde. Consegui levar o conselho itinerante para os bairros, porque não adianta a gente trabalhar sem ouvir o usuário. Porque verdade. O conselho municipal é montado assim, é 25% gestor, 25% trabalhador, mas 50% é usuário. Então a maioria é usuário. E aí, em 2017, nós fizemos uma conferência municipal de saúde. Por isso que a Eliana falou, se você sair, nós vamos ter que fazer um chamamento para o conselho. Nós estamos com uma conferência municipal de saúde para fazer. E nós fizemos lá na agronomia. A Unesp cedeu as salas para nós. Deu mais de 200 pessoas. Levantamos de tudo que poderia agregar no plano de governo, né? Do plano de governo, não. No plano municipal de saúde. Sim. Tá? Então, aquelas propostas foram anexadas no plano de saúde. E aí, conforme vai passando os anos, você vai trabalhando em cima daquilo, né? Naquela época, nós fizemos vários encontros, cara. Fizemos no pátio da prefeitura, fizemos na ITEC. Sempre era eu e a Paula, sobrava só para mim e para ela, sabe? Assim, e a gente tinha toda essa liberdade de estar conversando com o pessoal. Porque participar voluntário das coisas, não é que o pessoal não participava, porque não tinha tempo. Estava trabalhando nesse horário. E como eu trabalho em horário de escala, eu me desdobrava nesse sentido de, Paula, vamos tal dia no lugar, vamos tal dia na ITEC, vamos lá no pátio, né? E aí, nessas propostas, hoje a prefeitura faz o exame periódico, eu não sei se continua fazendo, mas foi numa dessas propostas que nós levantamos lá em 2017, que foi dentro da Conferência de Saúde. Porque os funcionários reclamavam o seguinte, nós não temos plano de saúde, nós não fazemos periódico, a CESP faz, as empresas faz, e a prefeitura não faz exame periódico. Dentro dessa proposta, nós fizemos a carta, encaminhamos para o prefeito atual que está aí, né, Otávio. Ele abraçou também a causa naquela época, né, e começou a fazer os exames periódicos, sabe? Então, dentro da Mais, qual que era a Mais? Ela estava preocupada como estava sendo gasto o dinheiro dentro do município, sabe? A Mais não era para ficar denunciando, não era para mandar para o Ministério Público, essas coisas. Era uma organização assim de estar alertando o poder público no que poderia, tá? Aquela entidade está ajudando o poder público nas licitações. Como gastar melhor o dinheiro, como investir melhor, né? Muitas vezes a gente sabia que licitação ia ter, muitas vezes eu e o Euler, nas minhas folgas, o Euler aposentado, eu e o Euler ia lá para a prefeitura acompanhar licitações, né? Teve uma época que eu nunca me esqueço, do leite. O leite nos mercados era 90 centavos, a prefeitura comprava 2,10, sabe? Então, dentro dessas licitações, né, acontecia muita coisa, né? Então, era leite melhor. Aí a mais, ela também não pode ficar só sempre a mesma pessoa. E dentro disso aqui, os caras viam que eu era meio assim, porque eu abaixava todas as contas pelo Tribunal de Contas, que tem o site Tribunal de Contas, e tem tudo lá que a prefeitura paga. Valor empenhado, valor liquidado, valor pago, e você faz 3 planilhas. Você desmembra as 3 planilhas. Aí, contratou o William lá. Ponho lá, o William, tal. A prefeitura pagou tanto pro William. E aí você vai vendo
poda de grama, corte, isso, manutenção de veículo. Né? Se levantava as empresas, né? E a gente começou a fazer esse trabalho bem minucioso, né? De estar vendo onde estava sendo o gasto do município, né? O dinheiro nosso. Também fui repórter comunitário. Rapaz, conta essa história aí. Repórter comunitário. O Luciano Endes, né? Que vocês fizeram uma entrevista muito legal com ele aqui, né? Eu acompanhei também. Ei, Luciano, tudo bom? E aí o Luciano um dia chegou e falou pra mim, Luiz, cara, eu tô pensando em fazer repórter comunitário. Ah, Luciano, pelo amor de Deus, cara, eu não tenho coisa pra mexer com isso aí, não. Foi mais ou menos em 2013, por aí, 2012, né? Aí o Luciano falou assim, não, vamos fazer. Sabe o que você faz? Você começa ali onde você mora. Tem aquele terreno lá, você entra, começa a falar dos terrenos. Que ele precisa fazer infraestrutura, que precisa fazer aquilo, tal. É 10 minutinhos, Luiz. Você entra 11h50 até meio-dia. O que era? Na rádio? Era na rádio, comunitária, 104.9. Entrava ao vivo? Ao vivo. Pegava o telefone, o celularzinho, né? E já entrava, né? Aí o Luciano tocava a musiquinha lá do repórter comunitário, né? Aí eu entrava, conversando com o pessoal, né? Falando que nós estávamos em tal região, assim, a gente estava levantando os problemas daquela região, para ver se a prefeitura resolvia, parte de iluminação, parte de infraestrutura de esgoto, sabe? Áreas que estavam abandonadas, né? E aí entrava, beleza. O primeiro programa, cara, eu acho que não foi legal, sabe? Foi assim, pegando jeito da madeira, né? Aí o Luciano, não, Luiz, deu aquele ânimo, né? Foi 10, cara, né? Aí, semana que vem, Luiz, terça-feira de novo. E aí eu comecei a fazer, e aí o pessoal começou a pedir pra mim ir em outros locais, sabe? Daí a pouco você correu a cidade. Aí eu falei, Luciano, tem que contratar mais repórter comunitário, né? Voluntário, né? Aí começou a pegar mais um ou dois, pegou mais uns 3. Porque ninguém gosta de fazer esse tipo de coisa assim, sabe? Você se expõe, né? Se expõe. Se expõe. Aí, falei, não, Luciano, eu vou expandir para as outras áreas, sabe? Aí vim aqui atrás da escola, tem uma área ali abandonada, tá abandonada até hoje, aqui em frente das quadras, aqui do Jardim Aeroporto, sabe? Sim. Tá, então, aquela área tá abandonada até hoje. Não se fez uma infraestrutura, não fez nada. Naquela época, a gente já falava dessa área, sabe? E aí, aí eu falei, não, eu vou começar a pôr gente pra falar também, Luciano. Não, se tiver algum vizinho lá perto, você chama ele. Falei, entra ao vivo aqui, reclama da sua área aqui. Agora é a hora. Aí eu falei, aí foi, né? E aí a gente foi. Pegou forma, a gente ficou mais ou menos 2 anos, cara, fazendo esse repórter comunitário. Muito legal. Muitas coisas vão desmotivando e aí acaba parando, né? E aí parou o repórter comunitário, né? Não contente, né? Depois de tudo que você fez na vida, esse ano você resolve sair pré-candidato a vereador, é isso? Pré-candidato. É a primeira vez? Quantas vezes você já saiu? Não, rapaz. Em 2004, nós tinha eu era PT na época. E aí tinha que organizar o partido para soltar os candidatos. Que aquela época, o partido podia soltar 14 candidatos e se fosse coligado com outro partido, 18. Olha o tanto de gente que era, né? Aí chegou lá, vai montar, cadê gente para ser candidato? E eu fui para essa reunião porque eu gostava de participar da organização do partido e tudo. E aí cheguei em casa candidato. A minha esposa falou, Luiz do céu, que frio. O que você foi fazer? Eu não quero. Agora tal. vai. Agora já dei minha palavra lá e vamos pra... Assinei. Mas não tinha aquela, sabe, aquele tato, aquele jeito. Quando viu, já tava lá. Quando viu, já. O trem já tava... Saiu de casa, eleitor, voltou pré-candidato. Pré-candidato, né? Aí saímos candidato, sabe? Mas eu não fui pra... Fiz pouca campanha, não tinha muita noção das coisas, né? Então... Acho que eu tive 94 votos, um negócio assim, sabe? Na primeira eleição. Aí em 2008, eu não saí candidato. 2012, eu saí candidato, tive 200 e poucos votos. Acho que 236 ou 226. Rapaz, bastante voto, hein? Fiquei de primeiro suplente,
sabe? É os reflexos do repórter comunitário. Aí em 2016, eu saí novamente, tive 200 e poucos votos. Né? Mas eu sempre fui do lado oposição, sabe? Não é que é oposição, eu não gosto muito dessa palavra oposição, sabe? É que coloca-se muito, né? Situação e oposição. Quem tá no poder é situação. Quem tá querendo o poder é oposição, né? É que é uma forma de expressar, é uma forma né? de Por expressar. exemplo, nem que é mal, nem que é bom, né? Que é forma... Saiu, a minha forma de pensar é assim, vamos imaginar, candidato A no poder, candidato B fora. Aí vira, o B tá lá, o B é a situação e o A virou oposição. É verdade. É que o brasileiro cria uma bipolaridade muito extrema nas coisas. Animosidade, exatamente. É verdade. Essa é a questão. É o outro peso da balança, né? Se ficar só um lado da balança, ela não... Tem que ter um contrapeso ali, né? Então, é situação e oposição. Eu acho, sim, que as eleições devia ser sempre ter alternância de poder, sabe? Para não perpetuar no poder só um grupo. Porque um grupo perpetuado no poder começa a viciar, ter os vícios, né? Que a gente sabe que acontece lá em cima, acontece em todas as esferas, estadual, municipal e federal. É o princípio da democracia, né? O povo vai escolhendo e vai escolhendo. E a gente tem que aceitar, porque no mesmo momento que eu tô como pré-candidato, né? Eu também sou eleitor. Sim. Né? Então, tem esse jogo, né? Mas... E agora resolvi sair de candidato de novo. E por quê? Eu gosto muito de participar das coisas do nosso município, tá? Eu vejo assim que porque eu quero ser candidato, é porque eu tenho condições, tenho convicção que eu posso ser um bom vereador, sabe? Eu posso ser um bom vereador e legislar nas causas da nossa comunidade, melhorias para o nosso município. Tá? As pessoas muitas vezes acham que você quer entrar, porque você vai ganhar uma grana, você vai ter um dinheiro. O salário do vereador eu nem vou entrar na questão, sabe? Não é nem isso, né? Mas eu tenho... O meu sonho não é o seu sonho, né? Não é o sonho do eleitor, né? Sim. Então, mas eu me preparei bastante. Sabe? Eu me preparei bastante. Teve uma época que eu pedi para a Escola Virtual da Câmara, me manda uns livros aí, né? Qual que é a função do vereador, Constituição, sabe? Leis municipais. Lei orgânica, lei do município, sabe? LDO, LOA, PPA. Sim, exatamente. Porque tem pessoas que você vai conversar, eleitor, você sabe assim, o que é um PPA? Ele não sabe. Ele não sabe. O que é uma LDO? O que é uma LOA? E são as 3 principais leis que regem o município. Exatamente, sabe? Organização de receita. O primeiro ano do prefeito que entra em 2025, ele vai ter que fazer um PPA de tudo que ele pretende fazer dentro do plano de governo dele. Isso. Nos 4 anos que ele vai ficar. Né? Só que não é 4 anos, é 3 anos, né? E aquele que entra tem que terminar. Começar o do que estava em exercício. Começar o dele e terminar o do que estava em exercício. Isso. É desse jeito. Então você fica ali para dar uma continuidade na máquina pública, para não haver uma ruptura. Vem, na verdade, os planos para proteger o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do poder público. Do poder público como um todo. E aí a LDO você manda todo ano, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que você pretende fazer. Você quer melhorar isso aqui, o podcast aqui. Eu quero comprar uns microfones melhores, eu quero investir e tal. Então você vai escrever lá na LDO, eu quero fazer isso, isso, isso. E a LOA vem e complementa a LDO, Isso. que é eu quero comprar essa caneca. Mas quanto que tem para comprar caneca? Tem 10 mil. Então, casou. Então, você quer construir escola, quer construir creche, quer fazer asfalto, melhorar a iluminação pública da sua cidade, sabe? Um é um planejamento, o outro é o orçamento que eu tenho. É o orçamento. Vai ter que casar os dois, senão... Então, quando eu converso com o eleitor, eu procuro estar dando alguns esclarecimentos nesse sentido para ele, né? Para ele ter um pouquinho mais de noção quanto que é a responsabilidade dele estar votando no candidato a vereador, sabe? Porque não é simples. A gente falar é uma coisa, mas tá lá
e fazer, porque aí tem choque de interesses, né? Isso. Então, é complicado, né? São ideias diferentes, São pensamentos diferentes, aí diferentes. tem que ter diálogo, Tem que ter diálogo. composição, Porque votação, enfim, análise e ainda olhar a realidade. a política é isso aí, é comunicar, é interagir, trocar as ideias, o que é melhor para cá, o que é melhor para lá, e você, num consenso, a Câmara, fazer o que é de melhor para a comunidade, né? Nesse período todo aí, Alexandre e William, que eu participo dessa vida pública, eu usei algumas vezes a tribuna da Câmara, né, para falar da situação dos bairros. Só que aí, o que eu fazia? Eu comecei a relatar tudo no papel e fazer ofício e encaminhar para a prefeitura, porque tem o setor de protocolo. Sim. Aí eu batia 2 vias, né, imprimia, assinava com o meu número da RG, o CPF, ia lá falar: eu quero protocolar esse documento aqui, sabe? Dentro dessa pasta aqui, ó, eu tenho mais de 100 ofícios encaminhados para a prefeitura. Eita. Sabe? Solicitando melhorias. Isso você fazia enquanto cidadão mesmo. Como cidadão. Olhando e pedindo. Hoje, por exemplo, eu passo aqui, eu vejo uma luz apagada, eu falo para a mulher: eu já vou ligar lá na Cantoia, que é a empresa que dá manutenção na iluminação pública. Eu ligo lá e falo: ó, tal lugar assim, assim, tá com o poste apagado. Os caras da Cantoia vai mais em casa lá, de vez em quando aparece lá. Aonde que é esse lugar, Luiz? Eu falo para eles: é tal lugar assim, assim, sabe? Já tem meu telefone, já me conhece, sabe? Porque você tem que ser um cidadão participativo dentro do seu município. Dá Né? pra ser vereador sem mandato, né? Sabe? Participando, né? E a gente precisa estar dialogando, porque a nossa cidade precisa de bastante melhorias. Eu não estou aqui para criticar A ou B, né? O eleitor, ele tem que fazer uma análise, né? O que é bom que ele possa votar. E quem que o eleitor elege, a gente tem que aceitar. Democraticamente é isso. Democracia é isso, né? Então eu fico assim, vou para outra, tô numa pré-campanha, né? E já saiu as convenções, já tô registrado no TSE, já recebi o documento hoje, né? E o seu pré-candidato a prefeito quem é? O meu pré-candidato é o Dr. Dilson. Dilson César. Dr. Dilson César. E por que você pulou nesse barco aí? Ó, na época, o Dr. Dilson, ele foi um prefeito muito bom para a nossa cidade. A educação era de qualidade, sabe? Ele, na época que ele foi prefeito, ele valorizou bastante o funcionário público, sabe? E aí eu não tinha ideia de sair mais candidato, né? Senão você vira o eterno pré-candidato, né? Aí tava com problema em casa. Minha esposa, minhas filhas, não vai mexer com isso mais não, você não precisa disso. Porque quando você sai pré-candidato ou candidato, você ouve, cara, cada coisa, sabe? Então, aí a minha mulher falou: não, você não vai sair candidato mais não, nem pré-candidato, sabe? E aí, eu conversando com o Dr. Dilson, né? O Dr. Dilson passou por uma situação de saúde, né? Mas ele veio aqui no podcast, ficou 1h52. Não tomou nem água. Não tomou nem água, tagarela que você falou, ó, virou tagarela, né? É verdade. E ele tá cada dia melhor, tá engordando, tá falando bastante, sabe? Tá recuperado. E aí eu acredito que ele possa ser um bom prefeito novamente para nossa cidade. Resgatar aquele esporte que nós perdemos. Porque a gente, ó, você saia das escolas, você tinha os clubes, o estádio. Você ficava no clube jogando salão, futebol de vôlei, você jogava basquete, ping-pong, campo de futebol, sabe? Atletismo. Hoje, tem o período integral, né? Eles fazem o trabalho dentro das escolas, mas essa parte de corporal mesmo, tem-se pouco, sabe? Então, a gente pretende, né? A gente não, né? Dentro de um programa de governo, né? Que nós estamos elaborando e estamos levantando diagnósticos de cada situação do nosso município. E aí o grupo vai, apresenta, e desse diagnóstico, nós estamos ouvindo a população, nós estamos fazendo um plano de governo, o doutor Disso vai encampar aquele plano de governo e vai conduzir a cidade em cima desse plano de governo.
Legal. Luizão, 1h20 quase de bate-papo já. Rapaz, já. O tempo voa. Nossa, 1h20. Vou fazer uma pergunta para você mais filosófica. Olha só essas... É uma pergunta fácil. Pergunta... Cada um tem sua resposta, né? Se Deus estivesse na sua frente e você precisava fazer um pedido para Deus, um só, qual o pedido que você faria? Eu pedia para Deus o seguinte, tirar um pouco essa ansiedade minha, sabe? Essa coisa, porque a gente sofre, sabe? A ansiedade, a gente sofre bastante. E você fica muito... É a hora certa, não pode atrasar. Você fica naquele... Se eu marco com você um horário, tem aquele horário, sabe? Então, eu pediria, assim, para ter um pouco mais de paciência, sabe? Tirar essa ansiedade minha. Porque saúde é o principal, né? A gente já pede isso todo dia, né? Proteção para Deus, né? Mas eu queria ser um pouco menos ansioso, sabe? Legal. Bacana. E pensando na sociedade ou pensando na vida mesmo, quando você olha o comportamento das pessoas, o que você não curte de forma alguma? O que eu não curto? Eu não curto as coisas erradas, sabe? Eu não gosto. Eu gosto das coisas corretas. Eu tenho um princípio assim, não faça nada que você não possa honrar aquele compromisso, certo? Então, eu penso assim, sabe? A nossa sociedade, ela devia estar moldando um pouco mais diferente, sabe? As pessoas, não estou falando que as pessoas são desonestas, né? Mas a gente poderia, talvez, dentro de uma educação melhor, a gente moldar o cidadão de uma outra forma, sabe? E eu tô vendo que cada vez, hoje nós temos esse celularzinho, né? Isso. E que as pessoas param de conversar. Tem vezes que você sai numa lanchonete, tá o namorado, A mesa a toda mesa, e todo celular. mundo no celular. Dá pra Sabe? ter ficado em casa, né? Cada um na sua casa. Mas é verdade. Então fica ali naquela maquininha, né? Não tal. perdendo a interação. Interação. Exato. Talvez precisava ter mais interação, né? De você... Lembra das rodas as cadeiras de área fora da casa? Os Antigamente, murinhos. os murinhos, lembra? Os murinhos. Tanto murinho aqui na ilha, né? Ó, a gente assistia o jogo pelo rádio, no radinho. Osmar Santos, talvez você nunca nem ouviu falar, né? Não. Osmar Santos era um espetáculo você ouvir o jogo com ele. A locução dele. Era maravilhosa. Uma hora você entra na internet e Pimba procura... na gorduchinha. Pimba na gorduchinha, tá? Acabava o jogo, nós ia pros murinhos, ouvir o comentário. A resenha ali resenha. era ao vivo. Nós ficava ali, né? até meia-noite, 1h, no outro dia eu levantava cedo, ia trabalhar, sabe? Acabou isso Então, daí. acabou. Sabe? Botar a É até cadeira perigoso ali. hoje você ficar nos murinhos da vida aí. As vielas, o povo nas colocava vielas. as cadeiras de área do lado de fora e o pessoal sentava E as ali. festas que a gente fazia nas vielas? Na Rua Crato. Fechava a rua. Eu falava assim, vamos fazer uma festa? Ah, mas como, Luiz? Não. Eu levantava quantas pessoas tinha na viela, falava, ó, vai dar tantos reais para cada um. Não, muito pouco. Não, vai dar. Eu fazia festa 2 dias ali, ó, fazia churrasco, fazia tudo, quentão, festa junina. Era, cara, é gostoso. E a Ilha Solteira tinha essa cultura. Até hoje tem algumas vielas que preservam isso. Ainda fazem. Que faz ainda as festas juninas, né? Mas naquela época, era várias festas juninas. As discotecas nas casas. Olha, nós não vamos... Não, as Tem discotecas. história para uns 10 podcasts. E as discotecas aqui. nas casas, cara? Que gostoso. Hoje, se você abrir a sua casa pro senhor tentar, leva tudo que você tem. Naquela verdade. época, voltando aqui na pergunta, essa é bem filosófica também. Vamos lá. Se você pudesse voltar lá na infância, tá? Seus 12 anos, 15, 17 anos, qualquer situação, tá? Pode ser até no falecimento do seu pai, o que for que passar na sua mente. Qual conselho você se daria? Um conselho que eu me daria?
seja mais paciente. Sabe? Eu sou meio impaciente, né, nessa situação, sabe? Seja um pouquinho mais paciente. Sabe? Legal. Eu acho que já junta tudo, a impaciência, a ansiedade, tudo aí já... A impaciência é querer ver o futuro antecipado, né? E você sofre, sabe? Você fica sofrendo por É. antecipação, né? Aí. Então... E vai chegar, você chegou, né? Se falasse com você lá com 15 anos, você gasta lá, falou, ó, fica tranquilo. vai chegar, vai dar certo. Você chega, né? Vai chegar. Tudo tem seu tempo, sabe? Então, você sofre por antecedência. E eu não gostaria que ninguém passasse por isso, sabe? Sofrer por antecedência. Deixa as coisas acontecer, vai no comando e no controle de tudo, né? Legal. Agora, eu não sei se você pensou nessa pergunta. Quem que você gostaria de ver aí sentado aí, batendo um papo com a gente? Aí, alguém tem muita história para contar. Rapaz, o Rashid Mohalem. Sabe? Vamos convidar. O Rashid. Tem o Euler, que foi presidente da Mais, sabe? Então, são pessoas assim que, né? Legal. E aí, são pessoas que podem ter uma história muito legal. O Rashid, ele gosta de ajudar muito as instituições. Então, vai trazer uma história muito bonita também. E talvez dar um tilt nas pessoas, né? Você precisa estar inserido de estar ajudando a comunidade, né? Então, o Rashid é uma pessoa legal, cara, que eu gostaria de estar aqui, né? E o Euler pelo lado da Mais, né? Que foi um dos fundadores da Mais, que fez todo esse projeto, né? Da Mais, e é uma pessoa também que tem uma história, pode ter uma história legal aqui para contar para nós. Legal. Agora você vai olhar para essa câmera aqui, se despedir, mandar um alô para quem você quiser, deixar uma mensagem o povo de Ilha Solteira, fica à vontade, a câmera é sua. Foi o maior prazer, tá? William, Alexandre, um bate-papo muito gostoso que nós tivemos aqui, né? Mais 1h20 e poucos minutos. Quero mandar um abraço lá para minha esposa, a Ilma, para minhas filhas, né? O Gustavo, que tá em São Paulo, a Ludmila e a Laisa, que provavelmente tá nos ouvindo, né? E assistindo. A minha mãe, Dona Biba, que sempre foi uma guerreira, né? E esperar que a nossa cidade dê oportunidade também para os mais novos, tá? Então eu deixo essa mensagem aí pro pessoal, né? Para que olhe bem para o nosso município, para nossa cidade, e que a gente pode ter um futuro melhor, tá? Legal. Bacana, Luizão. Bacana. Obrigado pela sua presença. E o pessoal que chegou até aqui, né, William? Paz, quem chegou até aqui é porque o bate-papo foi super relevante, foi top e interessante para você. Então, você já sabe o que você precisa fazer, né? Deixa o seu like, compartilha esse podcast para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. William e Alexandre, né? Foi o maior prazer. O prazer é nosso. De bater esse papo com vocês nossa. Aqui, sabe? A alegria foi nossa e fica registrado aí na internet. Aí, mais um pedaço da história de Ilha Solteira. Eu tenho vontade de pegar os recortes de todo mundo que já passou aqui, contou a história e fazer um mini documentário. Nós vamos fazer, viu? Aqui na ilha foi criado um livro, né? Um livro da cidade de Ilha Solteira, né? Aí vocês podem fazer um livro também. Aproveitar e fazer podcast. Esses recortes, fica bem legal. As histórias, com tá? as imagens e tal. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, fica com Deus, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Foi legal, né? Rapaz, mas foi uma hora e... Eu vou pegar, bastante tempo. Cortar os pedaços, trechos, que nem você falou, do clube, para você fazer e colocar as imagens, a voz, para fazer um mini documentário.